Isaac Newton, físico, matemático e astrônomo inglês, nasceu em 25 de dezembro de 1642, na cidade de Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, na Inglaterra. Estudou no Trinity College de Cambridge, onde recebeu, em 1665, o título de bacharel. No mesmo ano de sua graduação, a peste negra que assolava a Inglaterra obrigou a recolher-se por um período de aproximadamente 2 anos, e o seu recolhimento foi na sua aldeia natal. Esse longo período de recolhimento forçado, entre 1665 e 1667, ficou conhecido como os Anos Admiráveis para os feitos de Isaac Newton. A lei da gravitação, a decomposição da luz solar nas suas componentes espectrais, nas suas várias cores, os anéis coloridos nas lâminas delgadas ou nos filmes finos, são alguns dos frutos dessa ociosidade involuntária de Newton. As consequências dessas descobertas se estendem por praticamente todo o campo científico. Diz a história, podendo ser lenda ou não, que numa tarde quente, no final do verão de 1666, nesse período de recolhimento, Newton estava na fazenda de sua mãe procurando um lugar sossegado para se concentrar nos estudos. Então, acomodou-se embaixo de uma árvore. Enquanto folheava as páginas do seu livro, algumas coisas se moveu entre os ramos da árvore. E, subitamente, uma maçã caiu em sua cabeça. O fato aconteceu justamente no dia em que ele se perguntava qual seria o fenômeno que mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. Da mesma forma, os planetas em suas trajetórias ao redor do Sol. A maçã caindo o levou a pensar que havia uma força puxando a fruta para a Terra e que essa mesma força poderia também estar puxando a Lua, impedindo-a de escapar da sua órbita mantida ao redor da Terra. Levando em consideração os estudos de Galileu e Kepler, Newton formulou um princípio que explicava o aumento da velocidade dos corpos quando esses estavam em queda livre. Foi também nesse período de recolhimento que Newton encontrou a resposta para um problema que vinha desafiando os matemáticos já há muito tempo. E esse era o teorema, com isso ele lançou o teorema que mais tarde ficaria conhecido como o binômio de Newton. Tempos depois, ele começaria a trabalhar naquilo que produziria o maior desenvolvimento na história da matemática, hoje conhecido como cálculo infinitesimal. Hoje, tanto o famoso binômio quanto o cálculo infinitesimal são usados em praticamente todos os campos da engenharia e da ciência em geral. Todo o seu trabalho, na verdade, formam as bases de toda a matemática e a física moderna. Talvez a maior das contribuições de Isaac Newton tenha sido as leis da mecânica. Leis essas capazes de formalizar e explicar como as forças agem sobre os corpos e quais são as consequências dessas forças. Com apenas 3 leis fundamentais, ele encontrou a maneira de demonstrar a causa do movimento. E com isso, seu princípio dinâmico, completando as descrições matemáticas de Galileu. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa haja sobre ele, obrigando-o a sair desse estado de movimento. Mas o que isso quer dizer, na verdade? Vamos imaginar um corpo, no nosso caso, um livro, sobre a mesa. E um livro de massa M, colocado sobre a mesa. Todos nós sabemos que ele está em repouso. Se aplicarmos uma força externa sobre ele, conseguiremos fazê-lo entrar em movimento. Se a mesa pudesse ser imaginada como infinitamente longa e lisa, ele continuaria o movimento dado uniforme até que alguma outra força o faça interromper esse movimento. Nesse mesmo exemplo, podemos imaginar uma pilha desses livros. Intuitivamente, sabemos que será necessário aplicar uma força maior para movimentar o conjunto de livros do que um único livro.
Assim dizemos que a inércia do corpo é maior, isto é, sua tendência em permanecer em repouso ou em movimento, retilíneo, uniforme, é claro, é maior dependendo da massa que esse corpo tem. É por isso que a primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. E a inércia é um conceito vinculado à massa do corpo. Vamos agora analisar mais cuidadosamente o efeito da força em nossa experiência. Quando exercemos uma força F sobre o corpo, no caso o livro pode ser, ele se move na mesma direção da força, claro. Dizemos que o objeto foi acelerado na mesma direção da força aplicada. Quanto maior é a massa do corpo, maior é a força para produzir o mesmo efeito final. Para uma dada massa, maior será a mudança de velocidade, aceleração, quanto maior for a força. Podemos resumir tudo isso, todos esses resultados, escrevendo uma única relação matemática, que F é igual a ma, onde a notação vetorial caracteriza as direções e sentidos envolvidos na força. Esta lei também se aplica a corpos em queda livre, sujeitos à gravidade. Quando um corpo cai na gravidade, exerce sobre ele uma força F para baixo, e o resultado é uma aceleração constante, e igual para todos os corpos em queda. Nesse caso, a segunda lei de Newton aplicada pode ser escrita como o peso, porque o peso é o resultado da força da gravidade sobre ele. O peso igual a mg, onde o peso é a força e g é a aceleração da gravidade, que aqui no nosso caso é normalmente da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado, significando que um corpo em queda livre incrementa a sua velocidade em cerca de 9,8 metros por cada segundo que se passa de queda. Esse valor não é o mesmo encontrado em corpos que caem na superfície de outros planetas, ou mesmo satélites naturais. Na Lua, por exemplo, o valor da gravidade é apenas 1,62 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que um corpo que cai na superfície da Lua aumenta a sua velocidade em apenas 1,62 metros por segundo para cada segundo de queda. Claro que um corpo, então, está caindo na Lua de uma forma muito mais lenta do que cairia na superfície da Terra. Finalmente, a terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação, igual e contrária. É fácil imaginar essa terceira lei. Basta você forçar, fazer um esforço sobre a parede, sobre a porta, sobre a mesa. Você sempre sente uma reação. Essa é a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação. Quando você choca com alguém, é fácil de notar. Imagine duas crianças que se chocam. A primeira pode ser vista como ação, jogando a segunda. E a segunda age como uma reação sobre a primeira, também jogando a primeira para lá. Em jogos como o bilhar, como o boccia, a gente sempre vê uma bola que vem, bate na outra, a outra sai andando e a primeira recua, como uma manifestação importante da força de reação. No nosso caso anterior, onde estávamos considerando um livro sobre a mesa, quando exercemos a força F sobre ele, sentimos uma força oposta, também de valor F. Tá certo? Isso é uma força que aparece no dedo ou na mão que está empurrando. Em uma luta de boxe, ninguém consegue dar um soco no adversário sem receber na mão, simultaneamente, uma reação da parte atingida. Um elétron ao redor do núcleo do átomo é atraído por ele ao mesmo tempo que o próprio elétron atrai o núcleo. Ou a Lua, a Terra atrai a Lua da mesma forma que a Lua atrai a Terra. Uma coisa não pode tocar a outra ou fazer uma ação sobre a outra sem também ser tocada ou receber uma ação contrária. Em outras palavras, os corpos não apenas agem, mas interagem uns com os outros. O mundo todo está num complexo sistema de ação e reação. Um balanço completo. Eu estou aqui agora, estou atraindo a câmara da mesma forma que a câmara está me atraindo. Mas, ao mesmo tempo, a parede de trás está me atraindo e eu estou atraindo a parede. Isso tudo, evidentemente, cria um sistema de equilíbrio bastante complexo, mas muito fácil de ser desfeito.
Quando ainda estava em Cambridge, Newton havia começado a pensar sobre gravitação. A ideia de um objeto ser afetado por outro, sem estar em contatos, sem estarem conectados por arames ou cordas ou qualquer ligação física, era uma ideia tão estranha que poucos cientistas a imaginavam como verdadeira ou tiveram a intuição de imaginá-la antes. Newton se perguntava de que maneira podiam os planetas ficar orbitando em torno do Sol e a Lua em torno da Terra, sem que houvesse uma ligação física, uma corda ligando ou algo parecido. Quando a maçã lhe caiu sobre a cabeça, ele soube que a fruta havia sido atraída para baixo pela mesma força que segurava os planetas em suas órbitas, a força da gravidade. Foi assim que Newton elaborou a teoria da gravitação, baseado nessas observações. A Terra estava exercendo uma força de atração sobre a maçã e a puxou para si, da mesma forma que o Sol exerce uma força sobre os planetas, atraindo-os para si. Mas se fosse esse o caso, por que os planetas não se atrairiam para a superfície do Sol, se espatifando na superfície? Ou a Lua, por que ela não se despedaça encontrando-se com a Terra? Da mesma forma que havia acontecido com a maçã que caiu e encontrou a superfície da Terra. Essa era a pergunta que Newton fazia. Depois de muito refletir, ele chegou à conclusão de que deveria existir outra força com o efeito de impulsionar os planetas para que, igualando a força de atração com o Sol, de forma que essa força fizesse com que o planeta não viesse ao encontro do Sol, permanecendo em órbita. Esta força de impulsão é a mesma que mantém a água no interior de um balde quando ele está girando. Você prendeu uma corda num balde semi-preenchido com água e começar a rodar. Evidentemente, nós sabemos que a água não derrama, ou se você pegar um copo e virar rapidamente, também a água não derrama. Por quê? Porque deve ter uma força que segura, que pressiona a água contra o fundo do copo, fazendo com que ela não derrame. Essa era a força que Newton se referia como algo que estava lá também presente e que estava fazendo os planetas se manterem em órbita. Newton chamou essa força de força centrífuga e afirmou que ela só ocorria quando um objeto girava em torno do outro. O objeto em movimento, no caso a Lua, por exemplo, estava constantemente escapando das garras da gravidade. O fato dela estar em movimento fazia com que constantemente ela escapava da ação da gravidade, atraindo ou puxando ou fazendo com que sua trajetória fosse uma trajetória em linha entre a Terra e a Lua, e a Lua finalmente poderia colidir com a Terra. Foi justamente por isso que a maçã não flutuou sobre sua cabeça. Ela não estava girando ao redor da Terra, como a Lua está. Então, ela não sofreu a ação da força centrífuga e foi puxada para o chão por causa da gravidade somente. Então, a maçã caindo, certo? É um exemplo da ação da gravidade. Se, juntamente com a ação da gravidade, nós tivéssemos um movimento circular ao redor, um movimento orbital, certamente a maçã poderia flutuar. Por volta de 1667, a peste havia acabado, sendo controlada, e Cambridge estava segura outra vez, fazendo com que Newton voltasse para lá para dar continuidade aos seus estudos. Assim, ele voltou para Cambridge e, chegando em Cambridge, instalou-se rapidamente e começou a trabalhar na teoria que havia acabado de elaborar sobre a gravidade. Depois de semanas de esforços, concentrados em seus aposentos, ele completou seus cálculos. Newton percebeu que a força da gravidade se tornava mais fraca quanto mais longe um corpo estivesse do outro. Ele sabia, por exemplo, que os planetas mais distantes do Sol sentiam uma atração menor que aqueles mais próximos do Sol. Mas como se dava a mudança de intensidade dessa força? Então, para saber isso, foi através de observações
que Newton deduziu que se um planeta estivesse 2 vezes mais longe do Sol do que outro, ele sofreria somente 1/4 da força da gravidade do Sol. Ele compreendeu instantaneamente o que aquilo significava. Se os números estivessem corretos, a força da gravidade obedeceria uma lei do inverso do quadrado da distância entre os astros. Isso, de fato, estaria de acordo com as leis previamente estabelecidas por Kepler sobre a órbita e as velocidades areolares dos planetas. Essa descoberta significou um grande avanço para o entendimento desses movimentos e da gravidade. Os cientistas, antes de Newton, haviam imaginado tal força invisível na natureza, mas ninguém se esforçou para descobrir como ela funcionava de fato, quais eram as expressões matemáticas, e ainda menos como mudava de intensidade como função da distância, para diferentes distâncias entre os planetas. Newton dedicou-se ainda a muitas outras áreas da física. Suas teorias sobre a luz ajudaram cientistas e engenheiros a projetar melhores telescópios, microscópios, óculos, câmaras e assim por diante. Suas descobertas no campo da ótica foram importantes para muitas invenções, como por exemplo a televisão, o laser. Todos esses dispositivos modernos têm dentro deles um pouco das ideias sugeridas e entendidas por Isaac Newton. Newton começou suas pesquisas sobre as propriedades da luz depois de deparar com um prisma. Um prisma em uma barraca de uma feira, essas feiras abertas em Cambridge. Na primeira experiência, ele descobriu que quando a luz branca do Sol passava pelo prisma, o prisma dividia essa luz compondo uma espécie de arco-íris, com cores distintas. A luz varia do violeta, passando pelo anil, azul, verde, amarelo e laranja, até o vermelho. Ele denominou o arco-íris de espectro e media a largura de cada faixa de cor que aparecia. Alterava a distância entre o prisma e a parede, que o experimento foi feito fazendo um orifício na parede para, na sala escura, poder decompor aquela luz. E tentava entender todos os componentes que ali estavam, a quantidade de luz vermelha, a quantidade de luz anil, a quantidade de luz azul, verde, que estava aparecendo quando a luz passava pelo prisma. Daí então, ele poderia colocar todas as suas descobertas em linguagem matemática. Primeiro entendia como tudo estava acontecendo, para depois tentar colocar em matemática. E a ideia de Newton era colocar em fórmulas matemáticas que lhe permitissem formular teorias para explicar aquilo que estava acontecendo. Depois de produzir o espectro, Newton decidiu passar a luz decomposta através de um segundo prisma. E o que ele observou? Ele viu novamente uma luz branca surgindo do outro lado. E acertadamente concluiu que havia recombinado as faixas de luz que inicialmente tinham sido separadas pelo primeiro prisma. A experiência demonstrou que a luz branca era composta de todas as partes do arco-íris. Para provar, ele construiu um disco com cerca de 10 centímetros de diâmetro e dividiu em 7 setores de tamanhos diferentes. Esses setores representavam as 7 faixas visíveis do arco-íris que ele havia observado ao decompor a luz. Ele coloriu cada faixa de acordo com as cores observadas na decomposição e em seguida acoplou o círculo de papel ou algum outro a um eixo que girava rapidamente. Esse movimento simula o efeito do segundo prisma e faz o círculo aparecer branco, já que a composição é feita efetivamente no olho de quem observa, e virando muito rapidamente, as cores se somam no olho, dando o aspecto de branco. Depois de concentrados esforços, ele concluiu que nós vemos os objetos porque a luz que nos circula é refletida ou espalhada por esses objetos. Seja o que for que estivermos olhando, e essa luz chega aos sensores de nossos olhos,
e nos dando a percepção de cor, a percepção de forma dos objetos. Então, de alguma maneira, Newton, com suas observações, estava criando a ótica moderna. Newton não publicou seu trabalho sobre a luz imediatamente, e suas descobertas não foram conhecidas senão muitos anos depois. Provavelmente, o resultado mais importante de seus estudos sobre a luz seria a criação, mais de 100 anos depois, de uma completa e nova ciência, a chamada espectroscopia. A espectroscopia é um importante ramo da ciência. É o ramo que nos permite estudar como a luz interage com os objetos e, através dessa interação, entender os próprios objetos. É através da espectroscopia que, por exemplo, nós fomos capazes de entender como que o átomo é composto, como que os elétrons se arranjam dentro do átomo. E essa é uma importante área da ciência e que deu origem a um avanço tecnológico muito grande, tanto na área analítica, onde se pode analisar substâncias oticamente, quanto na área de desenvolvimento instrumental, como é o caso do laser e assim por diante. Suas experiências comprovaram que quando a luz atravessa prismas e lentes, o fenômeno da refração luminosa realmente ocorre, o que limitava a eficiência dos telescópios. No início da década de 1670, Newton construiu um novo tipo de telescópio, diferente e mais potente do que aqueles que haviam sido feitos através de refração, existentes e vastamente explorados por exemplo, Galileu e muitos outros cientistas. O telescópio de Newton consistia de um grande espelho na extremidade de um tubo. Era um tipo especial de espelho, curvo, que hoje nós chamamos de espelho côncavo. Newton percebeu que se a luz vinda de um objeto distante, como por exemplo um planeta, atingisse esse espelho curvo, a luz seria rebatida para um ponto na frente desse espelho. O espelho produzia o mesmo efeito que uma lente produzia, a lente ocular, no telescópio refrator. A lente fazia a luz parecer vir de um objeto muito mais distante, se a luz fosse refletida para dentro de um ampliador ao lado do tubo. O observador poderia ver uma imagem ampliada do planeta que estava observando. Newton denominou seu invento de telescópio refletor, lembrando que o antigo era refrator. Pouco tempo depois, seu amigo e grande defensor, Isaac Barrow, decidiu se aposentar como professor de matemática e nomeou Newton seu sucessor em Cambridge. Os diretores da universidade concordaram com a escolha e Newton se tornou professor de matemática em Cambridge. No começo de 1672, Newton foi convidado para ser membro da Royal Society, que consistia em um pequeno círculo de cientistas veteranos que haviam formado um grupo em 1660. Eles tinham o apoio do rei Charles II e entre seus membros estavam homens importantíssimos e famosos, como Robert Boyle e o cientista e arquiteto Christopher Wren, que construiu a Catedral de São Paulo, em Londres. O convite para juntar-se a essa categoria de cientistas era, na verdade, um grande privilégio, e Newton agarrou a chance com todas as forças. Em 1675, foi apresentado à Royal Society um trabalho de fundamental importância no campo da ótica, que trata das propriedades da luz, bem como uma explicação da produção das cores por lâminas delgadas. Esse trabalho de Newton, apresentado, foi muito polêmico, mas muito bem embasado cientificamente. O trabalho apresentado na Royal Society também incluía explicações sobre os anéis coloridos observados em lâminas delgadas, que ficaram conhecidos como anéis de Newton. Em seguida, Newton apresentou nesse trabalho a fórmula e teoria corpuscular da luz, a qual foi substituída pela teoria ondulatória de Huygens mais tarde. Em 1684, pela insistência de Edmund Halley, Newton se dedicou a escrever sua principal obra
sob o título Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, chamado Principia. O trabalho foi dividido em 3 partes, que trata inicialmente da mecânica racional. Formula definições e axiomas, expõe a lei da inércia, introduz a notação de massa, força, mais o princípio de igualdade entre ação e reação. Ou seja, nesse livro, Newton estabelece a formulação básica da mecânica racional, ou seja, da mecânica que explica e que estuda o movimento dos corpos. Além das regras da aceleração central, completam a primeira parte do livro, intitulada do movimento dos corpos. Então, nessa primeira parte, Newton se dedica a explicar o movimento, a aceleração, a introduzir todos esses conceitos. A segunda parte é uma extensão da primeira, em que Newton trata do movimento dos corpos num meio resistente, um meio com viscosidade, delineando a chamada hidrodinâmica, que é o movimento de fluidos. Fluidos têm viscosidade, estão em contato com objetos, com paredes, de tubos, de recipientes. O ar fluindo faz força sobre os objetos através dessa viscosidade também. E Newton, nessa segunda parte do seu livro, estabelece os princípios básicos do que será a hidrodinâmica moderna. Finalmente, a terceira parte do seu livro apresenta a mecânica do sistema universal. Não apenas os movimentos dos planetas são tratados, mas também dos cometas, o problema das marés, são examinados à luz dos princípios matemáticos estabelecidos por Newton. Ou seja, esta parte oferece um tratamento matemático ao problema da organização dos sistemas do mundo, precedida de considerações filosóficas a respeito das regras do raciocínio, dos fenômenos e das proposições. Por esta razão foi intitulado, a terceira parte do livro, do sistema do mundo. O trabalho geral de Newton obteve grande repercussão internacional, mesmo conseguindo uma tiragem reduzida de apenas 300 exemplares inicialmente. Poucos anos depois da publicação do Principia, o conceito da inércia, ao lado das 2 outras leis, que formavam as 3 leis da mecânica, já havia começado a transformar o mundo de outros cientistas e engenheiros. Eles adotaram as leis de Newton em projetos de máquinas, equipamentos, edifícios, relógios e várias outras invenções. Todas as invenções dotadas de rodas, qualquer coisa que envolvesse partes móveis, etc., as leis estavam ali presentes. As leis tornaram possível descobrir se uma máquina funcionaria corretamente, mesmo antes de ela ser construída. Era possível agora, com formulação matemática, prever o comportamento mecânico das coisas. Essa é uma grande contribuição de Newton. Talvez poderíamos dizer que é o início de projetos de máquinas, porque agora já tínhamos as leis básicas que todos os objetos obedeciam. Desde essa época, o pensamento científico mudou fundamentalmente. Newton assentou os fundamentos para toda uma nova era de invenções científicas, preparando o caminho para a grande revolução industrial. A revolução industrial, baseada em máquinas, baseada no vapor, só poderia ter acontecido com o embasamento científico técnico proporcionado pelas leis de Newton. Tá certo? As leis da mecânica de Newton tornariam possível ao engenheiro britânico Isambard Kingdom Brunel construir seus enormes navios a vapor e pontes suspensas tão famosas no século XIX. Sem essas leis, James Watt poderia não ter fabricado seu primeiro motor a vapor de forma operacional. Em 1696, um fato mudou completamente sua vida. Newton recebeu um convite para assumir a posição de diretor da Real Casa da Moeda, ou a Casa da Moeda Real, e aceitou a oferta imediatamente. Ele supervisionava a impressão das novas moedas e certificava-se da distribuição do dinheiro para os vários bancos em todo o país. Outra face do trabalho era
perseguir e processar os falsificadores de dinheiro na Inglaterra daquela época. Em 1703, com 60 anos de idade, Newton foi eleito presidente da Royal Society. Agora ele era um cientista internacionalmente renomado, conhecido, mestre da Real Casa da Moeda e presidente da Royal Society. Em 1704, ele foi persuadido a publicar o trabalho que começara quando era ainda estudante de Cambridge, sobre suas descobertas a respeito da luz, da teoria da luz, as suas novas formulações, o comportamento da luz e assim por diante. O novo livro de Newton foi intitulado Ótica, ou Optics. Na primeira edição inglesa, Newton acrescenta importantes complementos com uma prefiguração da noção de comprimento de onda. Comprimento de onda, a luz, ela oscila. E a distância entre essas oscilações, quando a gente olha no espaço, é o chamado comprimento de onda. Algo muito difícil de ser imaginado, e Newton, assim mesmo, já trazia as primeiras ideias sobre esses conceitos intrínsecos da natureza da luz. Na edição de língua latina do livro Optics, apresenta um apêndice que constitui um verdadeiro tratado de cálculo integral. Além disso, na segunda edição, o livro incluiu 31 questões abordando especialmente o problema da matéria e da luz, e evidentemente da interação entre essas partes. Em 1705, iniciou-se a célebre disputa entre seus admiradores e os de Leibniz a respeito da autoria do cálculo diferencial integral. Leibniz argumentava que ele, Leibniz, e não Newton, havia criado o cálculo. Newton havia usado e desenvolvido essa nova forma de matemática 60 anos antes, quando começava a desenvolver suas noções de mecânica e ótica. Mas seus estudos completos somente viriam à luz, prontos para serem usados da forma usual no mundialmente famoso Optics. Embora Newton já havia utilizado um pouco o cálculo integral na elaboração das suas leis da gravidade, mas só foi no livro de ótica que Newton estabeleceu o formalismo de forma mais adequada. Leibniz não teve qualquer chance contra um homem tão impetuoso quanto Newton. Ele convenceu seus colegas de que Leibniz havia visto o cálculo em suas publicações anteriores e copiado a sua ideia. Entretanto, alguns historiadores dizem que Newton obteve seus resultados cerca de 10 anos antes de Leibniz somente, embora não tivesse publicado suas conclusões, e que Leibniz obteve resultados equivalentes por volta de 1676, de um modo independente e usando uma notação diferente, a qual acabou por ser adotada universalmente, como é o caso dos símbolos da derivada, é o símbolo da integral, e o alongado sinal de soma que usa-se na integral. Esses símbolos que a gente usa hoje na matemática moderna são originários de Leibniz. Newton utilizava uma notação diferente. Devemos acrescentar ainda que Leibniz publicou seus resultados 10 anos antes da publicação dos primeiros resultados de Newton sobre o mesmo assunto. Em 1707, foi publicado mais uma obra sob o título Aritmética Universal. Nesse livro, Newton exprime em fórmulas matemáticas a lei da gravitação e suas aplicações, estabelecendo os fundamentos do cálculo infinitesimal. Tentando avaliar sua carreira, ele disse: tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira do mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos. Essa frase mostra relativamente bem o quanto Newton sentiu a imensidão da natureza, a imensidão do universo a ser descobrida, e que todo o seu feito, considerado um dos maiores da humanidade científica, ainda era muito pequeno comparado com a imensidão de coisas que a gente tem a obrigação de entender para, afinal, entendermos o mundo.
Sir Isaac Newton faleceu no dia 20 de março de 1727, com 84 anos, depois de passar muitos anos doente. Ele foi sepultado na abadia de Westminster, em Londres. Tão respeitado se tornara em vida que foi velado durante uma semana no mosteiro. Um sinal de respeito normalmente reservado aos monarcas. Newton foi certamente um homem difícil, polêmico, que nunca pôde tolerar divergências. Ele lutou com todas as armas contra seus adversários científicos e sempre venceu. E sem dúvida, foi o mais importante cientista que já viveu.